aí, eu quero trazer aqui uma rápida reflexão a respeito de uma das questões que me inquietam, que aliás eu estive conversando ultimamente com um amigo a respeito, né? Quantos filmes sobre exorcismo vocês já viram? Não necessariamente ter visto o filme em si, mas vocês conhecem, devem conhecer muitos filmes sobre exorcismo, né? A posse do demônio sobre o corpo de uma pessoa. Só que essa pessoa, não sei se vocês já repararam, geralmente são mulheres, né? Existem milhares, não sei se milhares, né, mas dezenas de filmes sobre exorcismo onde o demônio se aposta do corpo de uma figura feminina, né? Penso eu que isso não é à toa, porque se a gente pensar um pouquinho a história, né, das religiões, a história materialista, a gente vai se dar conta que o corpo da mulher, a sexualidade feminina, ela sempre esteve relacionada ao demônio, ao diabo, à tentação, né? A Bíblia mesmo, ela inicia com essa história de Eva, né, a mulher que é amiga do demônio, aquela que morde o fruto proibido. E hoje, né, segundo a Bíblia, a gente vive todos os males do mundo em decorrência desse primeiro ato. Primeira vez que há um contato humano com o demônio, né? Para ajudar a pensar nisso, eu trouxe aqui, né? Quero trazer mais uma vez, eu já li esse trecho desse livro aqui. Coisa de Menina, uma conversa sobre gênero, sexualidade, maternidade e feminismo. É uma conversa da Maria Homem e do saudoso Contardo Caligares. Eu já li alguns trechos desse livro. Fiz uma série curta há um tempo atrás. E eu quero trazer uns trechos para ajudar a gente a pensar essa problemática, né? Vou tentar abreviar aqui e pensar, né? A Maria Homem, ela vai dizendo sobre uma demanda que surge no canal dela. Ela tem um canal no YouTube, para quem não sabe, aliás indico, onde ela diz sobre uma demanda das pessoas para falar a respeito do orgasmo feminino, da masturbação feminina, e aí vai, né? E ela pontua aqui que na mesma medida que essa demanda surge, também há um contraponto, né, de pessoas que vão questionar, né? Como você ousa falar de orgasmos femininos ou de múltiplos gozos? Aí ela diz, como se isso ainda não fosse permitido, como se não pudesse ser feito e muito menos falado, né? Qualquer associação da mulher com o lado pulsional, seus impulsos, sua potência, sua força, acho feio, né? Vejam só como isso ainda é muito presente na nossa cultura, né? Não é que seja visto talvez como algo maligno, mas nós temos uma forma de colocar o mal como feio. Vejam só também, né? Se a gente for pensar na estética dos filmes de exorcismo, vamos pensar no primeiro filme, né? Que na minha opinião, e acho que na opinião de muita gente, é o melhor e talvez seja um dos grandes clássicos do cinema de terror e do cinema em geral, né? O que a gente vê ali? Uma menina que vai se deformando conforme o demônio se apossa dela, né? Inclusive, falando em masturbação, há uma cena no filme em que a menininha ela se masturba com um crucifixo. Vejam bem essa imagem, né? E aí a gente vai pensando também, a partir disso, que tudo isso que a gente vai pensando, as imagens, a linguagem, né, como é dito as coisas, são construções. A gente constrói essas imagens culturalmente. A gente constrói, inclusive, não só a partir de imagens, mas especialmente a partir da linguagem, né? Tudo que a gente constrói é a partir da linguagem para interpretar o mundo, né? Então a gente coloca o mal como feio e a gente escolhe, de certa forma, um determinado corpo para representar esse mal, né? Daí pulando um pouquinho aqui, né? A Maria Homem traz mais uma colocação interessante, que é o seguinte:
Se olharmos com algum distanciamento hoje, ficaremos chocados com a psiquiatria do século XIX, porque a sexualidade feminina, particularmente a masturbação, era transtorno grave. O infanticídio, a morte de crianças, mães que matam seus filhos, surge como uma figura psiquiátrica jurídica, como um crime absoluto, a heresia máxima, porque imagine você, a mulher-mãe era sacrossanta. A gente vê isso na cultura, né? Muita imagem da mulher santificada, a mãe sagrada, né? E em contraponto também a gente tem aí uma das expressões e um dos palavrões que são usados inclusive pelas pessoas mais puritanas possíveis, que é o famoso filho da puta, né? Quem é que não solta aí um filho da puta? Também o imaginário por trás da prática do aborto, pois como a mulher podia não desejar ser mãe e não desejar o bebê. Vejam só também um debate bem atual, né? Pois também a ninfomania, que é rotulada como um transtorno. Ninfomania é a imagem daquela mulher, a ideia da mulher, que ela é viciada em sexo, né? A gente pensa assim, quando é o homem, talvez, que ele possui esse mesmo comportamento da ninfomania, é visto como natural. Aí, de novo, toda essa construção, ela não é natural. A gente constrói a partir de imagens e de linguagem, e a gente reproduz isso como se fosse o normal, né? A gente vem a ideia do instinto materno, também é outro mito que é construído culturalmente como uma função, inclusive, para o Estado, para as instituições como a família, né? E acaba amarrando a mulher num tipo de obrigação, né? Daí vejam só, né? O Contardo traz um ponto que eu coloquei iniciando o vídeo. Sim, que a mulher seja a grande amiga do demônio, isso está na Bíblia, está no Gênesis, no começo. E a gente acredita naquilo piamente. Quem fala com Satã é a mulher, né? A Maria me coloca aqui, ela é a mediadora. A gente vê um salto aí, a mulher passa de mediadora para o próprio demônio. Se a gente pensar os filmes que estão hoje na cultura contemporânea, né? Daí vem o Contardo. É ela que tenta o homem, a tentadora. O Contardo faz uma provocação bem interessante aqui, né? Ele fala dos santos, na história da Bíblia, na história da cultura. São Paulo declarou guerra ao corpo. Agostinho, Tertuliano, Clemente de Alexandria eram todos neuróticos graves que conseguiram transformar a dificuldade neurótica de reprimir o seu próprio desejo sexual numa matriz cultural que persiste até hoje, né? Ele continua, né? Eram neuróticos com problemas seríssimos em relação ao próprio corpo e à própria sexualidade, e transformam seus sintomas em doutrina para evitar as tentações que o corpo feminino, né, e satânico encarnava para eles. Tem aquela velha história, né? A mulher precisa se dar o respeito, porque o homem ele tem o sinal verde para fazer o que quer. Afinal de contas, o homem é visto como um pobre animal cheio de tesão que precisa descarregar isso em algum lugar. Outra construção cultural e reproduzida como natural, né? Daí Maria Homem vem, como resumiria Nietzsche, de maneira muito sarcástica, o cristianismo nada mais é do que um platonismo para os pobres, para as massas. A ideia de que corpo e alma são duas substâncias e de que a alma é superior ao corpo data de milênios, é pré-cristã. Então essa ideia não é necessariamente cristã, né? O cristianismo lá daquela época, ele se apropria disso, e hoje a gente ainda tem resquícios disso na cultura, né? E, de novo, né, ideias não são naturais, são crias da linguagem para interpretar o mundo. Mas quem é que está interpretando o mundo? Quem é que dá essa interpretação de bandeja para a gente? E por que a gente aceita isso? A gente continua aceitando de certa forma, né? Daí vai entrar aqui numa outra questão, que talvez eu traga um outro vídeo, que é sobre essa ideia de separação de corpo e alma, né? A alma vista como eterna, divina, e o corpo visto como inferior, né?
Não à toa hoje, muitas doutrinas religiosas, muitas ideologias de cultos, enfim, elas vão buscar a purificação do corpo. Sempre essa busca pela purificação, pela ideia do puro, né? E o quanto isso pode prejudicar nós, enquanto pessoas, enquanto nosso psiquismo, né? Saúde psíquica, saúde social, saúde coletiva. Não só das mulheres, né? Claro, elas vão sofrendo maior violência em relação a isso. Mas nós homens também. Né? O quanto isso vai nos corrompendo, né? Enquanto potência humana. Então, uma pequena reflexão breve, que eu trago esse livro aqui para ajudar a pensar, que eu indico bastante, tá? Especialmente para pessoas leigas. É um livro que, apesar de ser aqui uma conversa entre psicanalistas, é um livro para pessoas que não são psicanalistas, né? Pessoas que são curiosas, pessoas que querem pensar melhor a nossa situação aqui na cultura, nossa situação enquanto sujeitos, né? E uma coisa interessante, para corroborar um pouquinho, esse livro aqui, Exorcismo, do Thomas Bialen, ele é baseado no caso real que inspirou o livro e o filme do Exorcista que a gente tanto conhece, o filme de 1973. Só que na história real, não é uma menina que recebe o demônio no corpo, né? Em tese, supostamente. É um menino. Daí, para adaptar para um livro, esse aqui é o livro que inspirou o filme, que conta a história da Reagan. Eles transformam o menino numa menina. O personagem vai de menino para menina. E no filme aí a gente vê o que acontece, né? Então vejam só como as coisas vão se encaixando para talvez reproduzir ideias que a gente naturaliza e acha que são naturais, né? E acha que é assim mesmo. Faz parte da história, né? Não estou dizendo aqui que essas coisas são feitas de forma pensadas e conscientes. Até porque a psicanálise em si, ela vai se ocupar especialmente das coisas que não são pensadas, que a gente diz e reproduz sem reflexão e sem pensar, né? Não à toa a gente vê aí, depois da Reagan, no Exorcista, no livro e no filme, a gente vê inúmeros filmes surgirem depois de mulheres que são possuídas pelo demônio. Então, nada é à toa, nada é de graça. Tudo é uma construção de imagens, linguagens, ideias.